Nós ontem vimos que Deus nos tempos finais, Ele quer que Cristo encabece todas as coisas. Isso vai trazer de volta ao universo a ordem. Porque a ordem que Deus havia estabelecido logo no início, na sua criação, foi quebrada por Satanás. Lembre-se, Satanás, um arcanjo extremamente capaz, considerado o sinete da perfeição, como a própria Bíblia diz, saiu da sua posição. Esse foi o desejo dele, sair dentro da sua posição na ordem estabelecida por Deus, e quis ser igual a Deus. E quando ele tomou essa atitude de querer ser igual a Deus, ele se rebelou, e essa rebelião trouxe confusão e caos para todo o universo. E agora, não sei se vocês sabem, amados casais, Deus quer, por meio de nós, restabelecer a ordem no universo. Mas para restabelecer a ordem no universo, Ele precisa estabelecer a sua ordem dentro de nossa casa. Pode até parecer algo pequeno, algo entre, isso é entre marido e mulher. Não, é muito mais do que isso. É algo vinculado ao propósito eterno de Deus. Porque se Cristo conseguir ser cabeça na sua casa, se houver encabeçamento na sua casa, as coisas irão acontecer. Onde você chegar, ali haverá encabeçamento. E aí, lá no final, nós podemos ver na palavra de Deus que Cristo será o cabeça sobre todas as coisas. Mas começou em nossa casa. Então não olhe simplesmente a questão da sua casa, isso é uma coisa pessoal. Não, é algo que mexe diretamente com o plano eterno de Deus. Como nós falamos, chegou a vez dos irmãos. Quando eu falei no Rio de Janeiro uma palavra para os irmãos, eu não deixei que as irmãs participassem. E acho que as irmãs, muitas delas, até hoje, devem ser, o que Miguel falou? Mas os relatos que eu tenho ouvido é o seguinte: meu marido mudou, mas o que aconteceu eu não sei. Mas aqui, como nós estamos numa reunião de casais, diz assim, vamos deixar as irmãs escutarem. Eu deixo as irmãs escutarem para as irmãs fazerem o quê? Orar e que mais? Ajudar, né? Não exigir. Assim como ontem, quando falei para as irmãs, nós deixamos maridos presentes para que os maridos possam ajudar, mas não exigir. Então agora vamos ver o que Deus tem para os irmãos, para os maridos. Vamos voltar, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e homem o cabeça da mulher, e Deus cabeça de Cristo. Aqui nós temos duas menções para o homem. A mulher só tem uma menção. Para o marido nós temos duas menções. Da mulher fala, homem é a cabeça da mulher, pronto. Mas para o homem temos Cristo, cabeça de todo homem, e o homem, cabeça da mulher. Vamos ver aqui a ordem da experiência e a ordem como isso é citado.
quero que saibais ser Cristo cabeça de todo homem. Então, aqui nós temos a primeira lição do homem: submissão. Certo? O problema é que muitos, quando lê esse versículo, não conseguem ler essa parte. Cristo, cabeça de todo homem. Então a primeira lição que o homem necessita é lição de submissão. O problema é quando a gente lê esse versículo, a gente só consegue ver homem é a cabeça da mulher. Não consegue ver que Cristo é a cabeça do homem. Essa ordem é muito importante. Primeiramente, Cristo, cabeça de todo homem. Por quê? Porque a corrente completa é Deus, Cristo, homem, mulher. Isso dentro dessa ordem estabelecida por Deus, aí a vida flui, a vontade de Deus flui, a autoridade de Deus flui. E dentro de casa, podemos ver então que o homem é uma peça muito importante. Por quê? Porque o homem é que tem que estar conectado com Cristo. Se o homem não está conectado com Cristo, como Cristo vai fluir para dentro da casa? Essa é responsabilidade dentro da ordem estabelecida por Deus. E essa responsabilidade é muito séria. A primeira, você quer que haja submissão dentro de casa? Um marido deve ser o primeiro a aprender submissão. Porque quem não sabe o que é submissão não pode exigir ou não pode esperar submissão. Amados irmãos, existe ou não sua submissão a Cristo? Você quer que sua mulher conheça a sua vontade e faça a sua vontade, mas você conhece a vontade de Cristo e você faz a vontade de Cristo? A ordem é Deus, Cristo, homem e mulher. A ordem não é homem, mulher, Cristo e Deus. Deus sendo nosso escravo para fazer nossa vontade. Não é essa a ordem. A ordem é Deus, Cristo, homem e mulher. Então qual é a nossa responsabilidade? Nós somos o elo de conexão entre Cristo e toda a família. Quer que a família fique em pé? Responsabilidade do homem. É o esqueleto. É o que dá suporte. Se nós não aprendemos o que é submissão, nós nunca teremos autoridade. Deus dá autoridade a quem tem submissão. Eu gostaria de citar alguns versículos aqui, muito importantes, sobre o exemplo de Cristo. Cristo é o cabeça do homem, mas Cristo tem a lição de submissão para com Deus. Cristo conhece a ordem. Hebreus capítulo 5. Versículos 8 e 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
aprendeu obediência, porque essa lição era como um homem. Compreenderam? Claro que como filho de Deus ele sempre esteve obediente, sempre foi obediente, mas agora ele era um homem. Ele tinha que aprender obediência, porque ele queria levar depois essa humanidade até Deus, não é isso? Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Olha que 2 versículos falam de obediência, fala dessa ordem. Filipenses capítulo 2. Vamos entrar um pouco mais nessa realidade a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não se agarrou a isso. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós vemos aqui Cristo se humilhando, se esvaziando para cumprir a vontade de Deus. Preste atenção, ele estava bem dentro dessa ordem estabelecida por Deus. O que Deus determinou para ele, Deus falou para ele assim: você vai ter que morrer para salvar. Foi algo fácil? Não foi. Porque ele tinha que vencer isso como homem. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte, morte de cruz. Agora, preste atenção. Aqui chegou lá no vale, mas aqui da virada, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque ele se ajoelhou diante de Deus. Agora todos vão se ajoelhar diante dele. Como eu posso ser cabeça se eu não sei o que é submissão? Irmãos, quanto nós destruímos nossas casas por não conhecermos submissão a Cristo. Só sabemos da ordem. Quanta destruição! Primeira Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então a primeira lição que nós devemos aprender a nos humilhar. Primeiro aprender, ter Cristo como cabeça. E aí o segundo passo é o homem, cabeça da mulher. Porque na hora que você se submete, a bênção de Deus flui até você. E você pode fluir bênção para a sua esposa. E a partir da esposa para todos da casa. Agora, nós não vamos falar da mangueira entupida. Nós vamos falar da torneira entupida.
ficamos bravos. Diz para a mangueira: não dá água, não consegue regar, mas sai água da torneira? Você é a torneira da sua casa? Ou não é? Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então tudo começa com submissão. A primeira lição do homem: submissão. Deus criou o homem, não foi isso? E falou para o homem: não coma da árvore. Primeira lição: obediência. Deus não pediu outra coisa. Pediu? Você vai ter que fazer um montão de coisa. Ele só pediu uma coisa: não coma da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele pediu só uma coisa. Ele só pediu obediência, submissão. Eu só peço que você obedeça. Eu não estou pedindo para você fazer algo. Ele não disse assim: você vai ter que cultivar 1 milhão de hectares aqui de plantas. Nada disso. Porque Deus é aquele que supre. E como podemos ver, esse é um princípio que permeia a Bíblia. 1 Samuel, capítulo 2, Cântico de Ana, a partir do versículo 3. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Tudo começa não nós sendo fortes, mas sendo fracos diante do Senhor. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Olha, então, como nós vamos começar? Não é começar por cima, é começar por baixo. Talvez você nunca tenha ouvido isso, ou visto sob esse ângulo. Mas hoje Deus está falando, porque quer dar para nós um novo começo. Porque Ele quer encabeçar a sua casa. Querem mudar? Amém. Irmãos, querem mudar? Amém. Irmãs, vocês querem mudar? Amém. Os que andavam famintos não sofrem mais fome, até estéril tem 7 filhos, e o que tinha muitos filhos perde vigor. Quem se acha capaz, isso aqui porque eu sou capaz, eu posso fazer, eu mando, tal, vai perder. Mas aqui diz: eu não posso nada, estou dentro de uma ordem, Deus vai me capacitar. Olha só, o que é maravilhoso é o seguinte: quem é o primeiro tem que suprir o segundo. Entendeu? O último é o que está na melhor posição, só recebe.
Recebe de todos que vêm antes. Irmãs, vocês recebem de Deus, de Cristo e do homem. Olha que coisa maravilhosa, porque vocês são ali aquela ponta da mangueira, né? Tem que distribuir agora. Você vê a bênção de ser o último, como eu falei ontem. Vocês estão percebendo? Estão vendo agora como é que são as coisas? Olha só o versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece. Abaixa, também exalta. Está vendo? Tem que começar por baixo. Como que começa? Cristo sendo minha cabeça. Começa por aqui. Eu tenho que me humilhar. Eu tenho que aprender submissão. Só quando aprendo lições de submissão, eu aprendo a ser cabeça. Versículo 8: levanta o pobre do pó e desde o monturo ou do lixo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Então, essa é a primeira lição. Cristo, cabeça de todo homem. Essa conexão é fundamental. Agora, vamos entrar numa porção que no passado já vimos muitas vezes, mas eu quero ver essa porção novamente com os irmãos sob essa ótica do encabeçamento. Efésios 5, a partir do versículo 21. Efésios 5, 21, a partir desse versículo, tá bem? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É muito interessante que a palavra aqui fala de uma sujeição mútua. Por quê? Porque o encabeçamento de Cristo significa que Cristo pode usar qualquer um para poder dar uma ordem para você, ou dar uma direção para você, inclusive sua esposa. Está compreendendo? Deus usa a sua esposa para dar uma sugestão, e quando você vê, isso é o Senhor dando uma direção para mim. Por que eu digo isso? Preste atenção. Deus criou a mulher como auxiliadora idônea, como uma auxiliadora. Em outras palavras, a Bíblia diz claramente: o homem sozinho não dá conta. Porque se desse conta, precisaria de auxiliadora? As mulheres que responderam isso aí, eu tinha que achei meio estranho. Eu não vi os irmãos respondendo. Eu não sei porquê, viu? Eu não sei porque agora eu vou fazer de novo a pergunta. Mas eu gostaria de ouvir vozes masculinas respondendo.
Deus criou o homem, mas o homem sozinho não dá conta. Dá conta? Agora está melhor. Por isso Deus criou uma auxiliadora. Compreenderam? Isso é bom. Isso é bom. Então Deus criou uma auxiliadora, por quê? Porque o homem sozinho não dá conta. E ainda mais, o que é interessante é que essa auxiliadora é igual na essência. Por que é igual na essência? Eu quero que agora vocês compreendam, eu quero penetrar um pouco mais. Porque se tem a mesma essência, um consegue compreender o outro. São iguais na essência, mas diferentes na função. Não olhe as coisas posicionados na função. Olhe as coisas posicionados na essência. Porque na essência são iguais. Compreenderam? Em outras palavras, irmãos, vocês têm defeitos? Sim. Suas esposas têm defeitos? Sim. Iguais na essência. Os dois têm defeitos. Por que eu julgo minha esposa por causa do defeito dela, como se eu não tivesse defeito? É porque eu estou julgando posicionado na função, eu não estou vendo posicionado na essência. Não é verdade? Irmãs, vocês têm virtudes? Sim. Seus maridos têm virtudes? Sim. Sim, olha que maravilha. Seu marido tem virtude. Então para de reclamar. Então, olha só, nós precisamos ver então que Deus criou a auxiliadora, certo? Bom, por isso que fala sujeitar um ao outro no temor de Cristo. Bom, agora vamos a partir do versículo 22. Eu vou ler essa porção, mas eu não vou ler a porção das mulheres, tá? Eu só vou ler a porção dos maridos, porque eu estou falando para os maridos. E quando no passado nós abordamos essa questão, é o seguinte: nessa porção, Paulo, ou o Senhor, ele fala para a mulher e fala para o homem, fala para a esposa e fala para o marido, não é? E qual é o grande problema? É que quando o Senhor falou para a mulher, o marido foi ouvir assim, falou isso. Então por isso que os maridos gostam tanto do Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Aí o marido ouve isso aqui. Peraí, mas o Senhor falou para o marido essa palavra? Hein? Falou marido ou falou para a esposa? Falou para a esposa. Então não falou para você. Esqueça, apague tudo. Não falou para você. Não fique ouvindo a conversa dos outros. Deus fala para um, fala para o outro, mas quando Deus fala para o seu cônjuge, você quer. Por que você quer ouvir? Para depois exigir, não é? Por isso, agora eu vou falar só para os maridos aqui. Parte da mulher eu não vou falar, tá bem?
As irmãs depois, mas vocês têm que ler, vocês têm que ouvir o que Deus falou para vocês, tá certo? É o mesmo princípio, tá? Marido é o cabeça da mulher. Os irmãos quando leem isso aqui dizem amém! Mas só que não lê a continuação. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Como você deve ser o cabeça da sua esposa? Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então você tem que ver como que Cristo é cabeça da igreja. Aí é que você vai compreender como você deve ser cabeça da mulher. Compreenderam? Não é? Marido é o cabeça da mulher. Daí você passa a ler os livros do mundo sobre quem manda. Não é assim. Aqui ele diz: marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, eu quero fazer a seguinte pergunta: quem sabe ser cabeça, Cristo ou você? Cristo. Então, com quem nós devemos aprender a ser cabeça? Com Cristo. Vocês estão aprendendo rápido. E o que o cabeça faz com a igreja? É o salvador do corpo. Salva. Daí nós descobrimos: cabeça aqui não é para mandar, cabeça é para salvar. Está vendo? O versículo diz isso de uma maneira muito clara. Ser cabeça significa você tem responsabilidade de salvar sua esposa e de salvar sua família. Não é para condenar, é para salvar. Versículo 24 é para as irmãs. Versículo 25, isso é para os maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Como você ama a sua esposa? Precisamos do modelo, não é? Eu amo minha esposa como o mundo ama? Como as pessoas do mundo amam? Não. Eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Se entregou por ela. Amar a esposa significa se entregar pela esposa. Senhor Jesus. Eu quero agora fazer aqui uma colocação de um paralelo entre homem e mulher, a ordem, primeiro e segundo. A mulher diz: eu vivo para o meu marido. E o homem diz: eu dou a minha vida pela minha esposa. Qual é mais profundo? Viver para ou dar a vida por? Está vendo? Vamos fazer isso. Eu vou aproveitar e entrar um pouco na parte espiritual. Eu vivo para o Senhor. Mas não se esqueça, Ele deu a vida por você. Função da esposa, viver para o marido. Função do marido, dar a vida pela esposa. Não é esse o modelo que a palavra nos diz? Compreenderam? Irmãos, compreenderam? Amém. Quem paga o preço maior? Marido ou esposa? Deveria ser assim.
Mas muitas vezes nós vemos essa ordem invertida. São as mulheres que dão a vida, quando deveria ser o homem dar a vida. Olha aqui, como amar como Cristo amou a igreja? Primeiro, se entregou por ela. Segundo, para que a santificasse. Por isso que eu falo que quando a palavra nos mostra, não é para nós exigirmos, mas é para nós ajudarmos. Você quer que sua família seja santa? É responsabilidade do marido, do irmão. É você que introduz o mundo na sua casa? Ou você é aquele que introduz Cristo na sua casa? Lembre-se, o que você introduz alcança a família inteira. Você diz, não, é minha esposa. Bom, daí já não é sua responsabilidade em si, porque é uma questão que eu estou falando agora é do marido, tá certo? Santificar. Como que você santifica? Purificando por meio da lavagem de água pela palavra. Preste atenção como a palavra de Deus é importante em sua vida. Por quê? Porque tudo depende da palavra de Deus. Se Cristo é minha cabeça, eu tenho que ouvir as ordens que saem da cabeça. Eu tenho que ouvir as palavras que a cabeça fala. Mas esse investimento vale a pena. Lava com a água da palavra. Não adianta xingar. Não adianta ficar bravo. Tem que lavar com a água da palavra. Por quê? Porque é a água da palavra que vai tirar as manchas, que vai tirar as rugas, que vai tirar os problemas. É isso o que a palavra nos diz. Versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Tudo que você fizer contra a sua esposa vai voltar contra você. Minha esposa é assim, assim, assim. Não, agora você tem que pensar um pouco. Por que ela é assim? Não foi você que provocou? Você entende o que eu quero dizer? Tudo que você fizer, você bate na sua esposa, você, ai! É você que no final que vai gritar. Porque é o seu corpo. Agora, se você trata bem o seu corpo, aí o benefício volta. Entendeu? Não sou eu que estou falando, aqui é o Senhor que está falando, certo? Estou usando o versículo aqui. Não é teoria do Miguel. Essa é a palavra de Deus. Se não gostar, discuta com Deus, tá? Não fale comigo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Olha que versículo espetacular. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Isto é ser cabeça. Eu quero fazer uma pergunta para as irmãs.
É fácil ser cabeça? É? Vocês que querem lutar para ser cabeça, vocês querem tomar esse lugar? Olha, na verdade, quando a gente tem comunhão com os irmãos dizem, eu não quero mais ser cabeça, o que eu faço? Porque é responsabilidade demais. Então, você foi colocada para ajudar o seu esposo a ser cabeça. Entendeu? Por isso que eu disse, é para ajudar. Por isso que eu estou deixando vocês ouvirem essa palavra. É para ajudar. Então, olha só. O suprimento sempre vem de cima. Agora, vamos dar uma olhada em alguns itens de Gênesis. Vamos tocar em alguns assuntos práticos ligados à questão das consequências quando não há encabeçamento. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, como nós já vimos, diz o seguinte: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem seja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso, aqui existe uma ordem, não é isso? Falhei uma auxiliadora, está na posição de auxiliadora, existe uma ordem. Tem alguém que recebeu a missão e tem alguém para ajudar. Aqui tem uma ordem. Versículo 24: deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E isso é ligado à essência, porque somente quando possui a mesma essência podem se tornar um. Certo? A nossa unidade depende muito da visão de que nós somos um, somos iguais na essência, porque um consegue compreender o outro, porque tem a mesma essência, são iguais. Agora, versículo 25 de Gênesis 2: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O pecado não tinha entrado ainda. Então, olha por uma condição quando o pecado não está presente. Estavam nus, quer dizer, um podia olhar até as profundezas do outro, certo? Um podia olhar para o outro e não se envergonhavam. Agora, no capítulo 3, versículo 7, nós temos uma mudança. Depois que comeram do fruto, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folha de figueira e fizeram cintas para si. Por quê? Após perceberem que estavam nus, coseram folha de figueira, porque passaram a ter vergonha. Aquela porção de Gênesis 2 liga nudez e vergonha. Estavam nus e não se envergonhavam. Mas quando o pecado entra, na hora que percebe a nudez, passam a ter vergonha. A vergonha é algo ligado à culpa. Esse é o sentimento pessoal de culpa, vergonha. Mas também, por que procuraram coser folhas? Porque o olhar do companheiro mudou. É um olhar agora que procura o defeito para julgar. Por isso que se procura ocultar
O ser humano quer ocultar os seus defeitos. Mas não tem jeito. Convive um pouco, aparece tudo, não é? Esse que é o ponto. Antes, sua visão, seu sentimento, tudo era usado de uma maneira adequada, mas com a queda, já não usamos o que temos de uma maneira adequada, mas de uma maneira imprópria. Mas eu quero que vocês percebam que no versículo 21 de Gênesis 3, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Numa situação assim, Deus entra e dá a vestimenta para cada um. Se Deus cobriu, não tente descobrir. Compreenderam? Amém. Não façam algo contra o que Deus fez. Agora, vamos ver algo ligado à ordem, na questão da queda. Versículo 13 de Gênesis 3, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aqui há uma confissão clara: a serpente me enganou. Aí no versículo 16, Deus diz para a mulher, eu vou detalhar um pouquinho mais essa porção, tá? Eu acho que no passado, eu não me lembro se compartilhei aqui em outro lugar. Primeira pergunta, né, que Deus perguntou ao homem: onde estás? Versículo 9. Daí ele responde: ouvi a tua voz, tal, porque estava nu, tive medo, me escondi. Daí Deus pergunta: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei não comestes? Daí o homem diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aqui nós podemos ver, o homem joga a culpa na mulher. E também joga a culpa em Deus, porque foi você, Deus, que me deu essa mulher. Veio com defeito. Daí Deus pergunta para a mulher: o que você fez? A serpente me enganou. A mulher põe culpa na serpente. Então, preste atenção. Você ainda é assim hoje? Quem é o culpado pelas coisas na sua casa? É você ou o seu cônjuge? Marido joga a culpa na esposa e a esposa joga a culpa no marido. Não é assim? Continua nesse mesmo problema. Mas olha só como Deus faz. Eu quero que você veja o procedimento de Deus. Deus pergunta para o homem jogou para a mulher. Deus então pergunta para a mulher joga a culpa à serpente. Daí Deus fala com a serpente e dá sentença para a serpente. Nesse falar de Deus, na pergunta que Deus faz ao homem e à mulher, Deus não dá sentença ainda, tá certo? Mas daí quando fala com a serpente, Deus fala para a serpente e dá sentença para a serpente, mas Deus volta. Pega o caminho de volta. Daí Deus fala de novo com a mulher e dá a sentença para a mulher. Qual é a sentença? Versículo 16.
de Gênesis 3. Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Aqui Deus estabeleceu uma ordem muito clara: seu marido vai te governar. Por quê? Porque Satanás consegue enganar você. Preste atenção, é uma proteção. Compreendendo, irmãs? É proteção. Vocês são mais capazes. Mas Satanás tem facilidade em enganá-las. Daí vem a sentença para o homem. E Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses. Daí ele aponta a dificuldade do homem. O homem prefere ouvir a voz da mulher do que ouvir a voz de Deus. O homem procura atender mais a mulher do que atender a voz de Deus. Esse é o problema do homem até o dia de hoje. Por isso que essa questão do encabeçamento é tão importante, que vocês conheçam isso. Para quê? Para que a mulher perceba uma coisa: eu posso dar uma sugestão, mas não quero ser cabeça. Eu quero que o meu marido busque a Deus, tenha comunhão com Deus, conheça a vontade de Deus e diga para mim o que Deus quer. Compreender? Isso é proteção. A questão do encabeçamento é muito importante para a edificação. Agora, eu vou dar ainda uma palavra bastante séria para os irmãos, para os maridos. Vamos dar uma olhada numa porção da Bíblia, que é Números 20. A partir do versículo 2. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Olha só, eles estavam de novo com sede, não havia água, e eles falaram essa palavra. A gente ouve essa palavra e a gente fica bravo, não é? Esse povo cabeça dura, não tem jeito, tal. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha e dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais.
Olha só, esse versículo 8 é a palavra do Senhor para Moisés. O Senhor estava bravo ou não? Estava bravo? Não. Arão e Moisés estavam bravos? Esses estavam. Mas o Senhor, numa boa, dá água para eles. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes! Porventura faremos sair água dessa rocha para vós outros? Daí Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Olha imediatamente o versículo 12. O Senhor disse a Moisés e Arão: vistos que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esse povo na terra que lhe dei. Vamos ver agora Números 27. Aliás, vamos ver Números 27, versículo 14. A partir do versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que deu aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandato de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Agora, Salmo 106. Salmo 106, versículo 32 e 33. Depois o indignaram nas águas de Meribá, e por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Eu quero que vocês prestem atenção, amados irmãos, nesse versículo de Salmo. Nesse versículo de Salmo, ele não menciona o erro de Moisés de bater, de ferir a rocha 2 vezes. Ele falou que o problema foi Moisés falar irrefletidamente. Não é? Não é o que esse versículo diz? Moisés falou irrefletidamente. Então, se nós voltarmos à porção inicial de Números 20, nós vamos perceber o seguinte: qual foi o erro mencionado aqui em Salmo? Moisés representou a Deus de maneira errada. Naquele momento, Deus queria mostrar ao seu povo que Ele era um Deus amoroso. Apesar do que vocês falaram, eu não estou bravo. Eu vou dar água para vocês. E Moisés deu a entender ao povo que Deus estava bravo. Não santificou o Senhor. Falou irrefletidamente. Não santificou o Senhor. Representou Deus de maneira errada. Vamos para 1 Coríntios 11.
versículo 7. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. O homem é imagem e glória de Deus. Agora eu quero falar uma coisa, amados irmãos, os maridos, você representa Deus. E como você tem representado Deus? Que Deus você tem manifestado para a sua família? Você sabe a gravidade e a seriedade de representar Deus de maneira errada? Moisés não entrou na boa terra porque representou mal a Deus. Ser cabeça em casa significa que você é imagem e glória de Deus. Que Deus sua família conhece, representado por você. Senhor Jesus. Tudo precisa mudar, não precisa? Deus está dando chance para nós. Deus quer mudar nossas casas, nossa família, porque Deus quer nos abençoar. Deus quer fazer de nós ministros da nova aliança. Lembre-se, maridos, quando for fazer algo, você deve pensar: eu estou representando bem a Deus nessa decisão? Amadas esposas, ajudem os maridos. Ajudem. Não é fácil. A responsabilidade é grande. Mas nós queremos a bênção para a nossa casa. Por isso que nós falamos, né? Essa realidade do encabeçamento nos dias de hoje. A importância desse encabeçamento vai trazer a bênção de Deus. E um dia Cristo vai encabeçar todas as coisas, porque isso começou conosco. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver que Cristo fazia o que o Pai fazia, não é? O que o Pai lhe mandava. Porque Deus é a cabeça de Cristo, mas Cristo é a cabeça do homem. Então o homem também tem que buscar conhecer a vontade do Senhor. E é o Senhor que vai nos capacitar a viver isso. Essa comunhão com o Senhor é fundamental. O Senhor capacita o homem e o homem capacita a mulher. Estão compreendendo? Dentro dessa ordem. Não é exigir, é ajudar. E aí, quando há encabeçamento, o que é que acontece? Efésios capítulo 4. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça,
Cristo. Crescer para dentro da cabeça. E aí o resultado é que teremos o corpo bem ajustado, consolidado. Quero que você preste atenção. Ajustado, consolidado, auxílio, justa cooperação. Daí vai efetuar o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quando tem encabeçamento, tem essa ajuda, entendeu? Essa cooperação. E Colossenses capítulo 2, versículo 19, falando da questão de reter a cabeça. Se eu retenho a cabeça, daí o corpo será suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Agora eu vou falar um pouco mais dessa quando tem encabeçamento, o Senhor está presente no relacionamento. Então vou ler uma porção de Colossenses 3, a partir do versículo 18 até 4:1. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Versículo 20, eu vou falar coisa que está ligado à questão do Senhor, né? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Versículo 22, quando fala de servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E o versículo 23, que é muito importante: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Versículo 24: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Está vendo? Aqui uma realidade espiritual de Cristo. Por quê? Porque existe encabeçamento. Senhores, tratais os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes o Senhor no céu. Até na questão de servos, os senhores trabalham, significa você tem um Senhor. Então olha direitinho como você trata seu servo. Então você tem que ser um Senhor para seu servo, assim como o Senhor é Senhor seu. Certo? É o mesmo princípio espiritual que está presente, que nós podemos ver também em Efésios 5, quando fala de marido e mulher, né? Cristo e a igreja, traça esse paralelo, mostrando a realidade espiritual que procede disso. Bom, passamos um recado para os irmãos. Irmãos, vocês viram algo ou não? Receberam luz ou não? Querem mudar ou não? Você acha que você vai conseguir viver do mesmo jeito que estava vivendo? Louvado seja o Senhor. Então, como tivemos agora de manhã, ontem palavra para as irmãs, hoje de manhã para os irmãos, à noite agora vamos falar do casal, né? Deus é maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe. Amém.